Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast Casal Acima da Média. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber, olha que presente nós recebemos, pastor Ricardo Vasconcelos, pastora Maírla, né? Os dois têm o Ministério Família de Sucesso, tem lá o site, o canal, o Instagram, que tem abençoado aí já há tantos anos, tantas famílias, tantas vidas, né? 29 anos de casado, 4 filhos. Sim. E tem mostrado mesmo uma família de sucesso que eles construíram. É um prazer enorme ter vocês aqui. Para nós é um presente de Deus. Amém. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Sim, que alegria. Estamos felizes de estar com vocês aqui, gente. Expectativa de um podcast quente, especial, e a gente já que agradece o carinho. Muito, muito bom conhecer vocês. É uma honra poder servir vocês aqui, esse povo lindo nesse podcast. Amém. E é claro, né, também está aqui meu esposo, Neymar, médico, empresário, ortopedista, dono do Instituto Ortopédico de Palmas e da MedStation, a clínica do brasileiro no mundo. É isso aí. Prazer ter você aqui sempre. Sempre. E hoje, como o pastor Ricardo falou, o negócio vai esquentar aqui. Bora. Nós vamos falar, nós vamos conversar aqui sobre como ter uma vida sexual acima da média. Não se contentar com menos do que Deus planejou, do que Deus, né, tem para nós. E nós precisamos, então, não se conformar e buscar ter essa vida sexual também acima da média. E a triste realidade é que 70% das pessoas casadas, inclusive no meio cristão, não estão satisfeitos na vida sexual, né? Vivem uma vida sexual insatisfatória, uma porcentagem muito alta. Então, talvez se alguém que está assistindo aqui o podcast, talvez fale, não, já tem uma vida sexual acima da média, minha vida sexual é top, né? Fica conosco, até o final você vai se surpreender, porque nós vamos conversar aqui algumas coisas que talvez você esteja também esteja prendendo aí a sua vida para que você chegue à plenitude. Nós estamos falando de tudo, de todo o projeto de Deus para nós, né? Sim. Então, infelizmente, essa é uma triste verdade. Mas também uma grande verdade é que Deus nos criou seres sexuais. Ele nos fez assim, com todo o potencial necessário para a gente viver uma vida sexual, intensa, prazerosa no casamento com o nosso cônjuge por toda a vida. Sim. Exatamente. Né? Então essa é uma grande verdade que a gente precisa abraçar e se tornar a nossa verdade no nosso casamento. Mas eu quero colocar aqui para a gente começar a nossa conversa, nosso bate-papo, algumas mentiras sobre a vida sexual no casamento, que eu, Neymar, a gente acompanha casais há quase 20 anos, vocês também há até mais tempo. Então, a gente sabe que são mentiras, são conceitos distorcidos, crenças que têm limitado muitos casais a viverem uma vida sexual acima da média, plena, né? Sim. E a primeira mentira que eu quero colocar, e quero ouvir aí a opinião de vocês, é que não é possível manter uma vida sexual intensa e prazerosa com a mesma pessoa por toda a vida. E aí, o que vocês acham? Jesus amado, eu quero começar dizendo o seguinte: quando uma pessoa ela não acredita que é possível ter uma vida sexual prazerosa com a mesma pessoa, inevitavelmente ela pensa que tem que dar uma puladinha de cerca, né? E eu tenho um livro sobre traição, como evitar trair e ser traído, e uma coisa muito interessante é que a gente vê uma cultura fortíssima na época de Abraão, quando ele está com Sara e eles vão sair de uma cidade para outra, e Abraão diz assim: olha, quando chegar lá você vai dizer que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar para poder ter você.
Olha como era a cabeça daquele pessoal naquela época. Eles preferiam matar do que adulterar. Então eles não vão possuir você enquanto eu estiver vivo. Eles vão querer me matar. Não estamos falando que é certo ou errado, mas um conceito de que a traição era inegociável, era impossível, absurda, repito, ao ponto de falar, matamos o cara, mas não traímos. E aí, esse conceito que era muito extremo, ele veio perdendo, e a gente chega nos dias de hoje, especialmente no Ocidente, aonde as pessoas, infelizmente, não acreditam, a maioria, que é possível viver um relacionamento sem trair. A maioria, eles não acreditam que alguém realmente é fiel e não acreditam que é possível essa fidelidade por todo o tempo e acham que para até manter o casamento, o relacionamento, eles vão precisar de alguma forma apimentar colocando alguma coisa extra que é na mente, na pornografia ou na traição. Mas, realmente, gente, isso é uma grande mentira de Satanás. E quando a pessoa toma esse caminho na intenção, às vezes, até de salvar o casamento, de manter o casamento, apimentar o casamento, na verdade ele começou a destruir o casamento, porque a Bíblia é infalível, o pecado gera morte. E essa morte é a morte do sexo no casamento, entre o casal, do amor, da paixão. Então, se alguém conseguiu, a gente tem que sempre lembrar disso, alguém conseguiu viver fiel à sua esposa e ao seu marido com uma vida sexual ativa? Conseguiu. Então, é possível. Se é possível, se alguém conseguiu, eu posso conseguir também. E aí a gente tem que lembrar que esse é o princípio bíblico, que a Bíblia diz que a traição é uma coisa tão séria que a sua vergonha, está em Provérbios, jamais se apagará. Uau. Então a gente precisa manter uma aliança com Deus, conosco mesmo e com o cônjuge, além da igreja, da família, e manter a fidelidade. E é perfeitamente possível, porque Deus diz que é e porque Ele nos fortalece, a ter um parceiro só a vida toda. Isso existe, isso é real, isso é possível. Pastor, e olha que coisa interessante. Tem uma outra mentira também, que depois que você casa, a intensidade e a frequência tem que diminuir. Isso é uma grande mentira também. Com certeza. E a gente era casado de novo, e eu fui ensinado num lugar completamente diferente, que isso era uma mentira, sabe? Onde? No pronto-socorro. Sou cirurgião de quadril. Sim. O cirurgião de quadril geralmente opera pacientes de maior idade, 70 anos, 75 anos, e eu ouvia, olha, com o tempo não tem mais sexo e tal, e a gente casado de novo e tal, e toda vez que eu ia dar alta para um paciente, sempre vinha o cônjuge. E na hora de dar alta, o senhor ou a senhora, doutor, a gente precisava fazer uma pergunta. Qual pergunta? Tirar o ponto? Não, outra. Tomar o remédio? Não, outra pergunta. Isso. Que pergunta? Porque se eu estou com o quadril operado, eu não posso mexer muito. Quando que a gente pode fazer sexo? Oi, tá vendo? Aí eu falei assim, tem alguém mentindo, e não é eles que fazem. Há quanto tempo isso? Aí eu falei assim, o que que pode? Eu falei, não mexendo demais, pode. Você vê a alegria daquele casal. 60 e tantos anos, 70 anos, eu falei assim, pera um pouquinho. Se alguém pode, se alguém conseguir chegar lá fazendo, tem alguém que não está sabendo. Alguém está saindo do hospital preocupado com isso. Não com a fratura. A pergunta é quando a gente pode voltar a fazer. Fantástico. Eu ficava encantado com aquilo. Ó, deixa eu contar uma história para vocês. Eu estava em Macapá com um pastor amigo e ele estava no carro. E como eu falo sobre sexo, ele falou, pastor, eu tô chocado. Por quê? Fui levar meu pai numa consulta, meu pai tem 79 anos. Cheguei na consulta, aí o médico pediu os exames de sangue e tal, e tinha uma série de exames que ia exigir que ele ficasse alguns dias sem sexo, não sei se era 2, 3 dias sem sexo. E aí ele foi falando, ó, você não pode fazer esforço físico, né, e o padrão, às vezes a pessoa nem faz, e não pode fazer sexo durante, vamos dizer, 3 dias.
Aí o filho ouvindo, falou, tudo normal, meu pai não faz academia e tal, sexo, deve ter até acabado, né? Aí o velhinho virou e falou assim, 3 dias? 3 dias? Aí o filho olhou, que isso, pai? Não dou conta de fazer isso, não. Aí ele entrou no carro e falou pra mim, pastor, eu fico 3 dias tranquilo. Tá vendo? E meu pai com 79 anos não fica. Falei, meu irmão, vamos tirar o sangue dele, injetar na gente e estudar. Então, olha que coisa incrível. É possível. Tem várias pessoas que conseguem, mas a gente não alcança algo que a gente não acredita. É verdade. Sim. Sem dúvida. E se a gente chegar aqui e contar a nossa própria história, né? Quando você fala que Neymar é meu primeiro namorado, meu primeiro beijo, né? Então, meu único homem, meu único parceiro. Eu também. Então, olha que maravilha, né? Então, quando o pastor estava falando, nós estamos falando aqui, nós somos a gente vive a isso. prova, a gente vive isso. Possível. E né? diz o povo que eu estou mais apaixonado hoje do que antes. Então, não sei que olha seja. Espetáculo, hein? E então, assim, aparece até que hoje as pessoas, não, isso não é possível, isso não existe. Existe sim, né? Mas, como eu tinha falado antes, Deus nos criou com todo o potencial, mas não adianta você ter o potencial e não conhecer. Sim. Não é suficiente, Deus já nos deu, Ele nos equipou, nós temos tudo que a gente precisa. Só que não é mágica, não vai cair do céu. E eu tenho certeza que, como nós, vocês também buscaram conhecimento, sempre buscaram investir, nunca deixaram de investir desde o início, porque o que acontece normalmente, que há um investimento alto no início do casamento, mas com o passar do tempo, isso vai ficando de lado, né? As pessoas vão deixando a chama da paixão apagar, do amor eros, do amor erótico. Então, a gente tem o potencial, mas a gente precisa desenvolver, a gente precisa conhecer esse potencial, como o Neymar falou. Primeiro, você tem que acreditar que realmente Deus nos criou com todo o potencial e eu já tenho tudo, eu não preciso recorrer né, a artifícios, eu não preciso buscar práticas sexuais né, exorbitantes para poder ter o prazer sexual mútuo, mas a gente precisa valorizar para poder investir, nunca deixar de investir, buscar informação, de conhecer, por exemplo, as diferenças, que são tantas, né? O que o sexo significa para o homem, o que significa para a mulher, né? Então, é por isso que muitas pessoas vivem uma vida sexual precária, não acreditam, também não buscam conhecer esse potencial para usufruir de todo esse potencial, mas ele está aí em todos. Deus criou todos com esse potencial. Eu acho que até essa mentira, ela é muito perigosa, porque o ser humano sem Deus, ele tem uma insaciedade, né? Então, assim, sempre ele quer mais, sempre ele quer mais. Então é aquele assim, não vai dar certo com o meu cônjuge, eu quero a terceira pessoa. Aí não tem a terceira, que é a quarta. Não tem a quarta, que é o animal. No que é o animal, tem o pansexual, que quer, vamos dizer, tem prazer com a árvore. Quer dizer, é um absurdo. Então esse é o problema. A gente tem que estar consciente que a natureza caída, ela sempre vai pedir um pouquinho mais, e isso é insaciável. Sem satisfação, né? Real. Infelizmente, onde a nossa geração sem Deus tem caído, né? No bissexualismo, um dia quer ser mulher, outro dia quer ser homem, enfim. Isso aí é uma coisa, podemos até dizer, endemoniada. Né? Agora, com Deus, como você afirmou aí, muita sabedoria, Gisele, Deus é novidade de vida. Com a renovo e plenitude, né? Exatamente. A gente tem a certeza, olha, a segurança de um casamento fiel, saúde no espírito, na alma e no corpo. Saúde física, né, doutor? Sem dúvida. Saúde porque física. nós somos um todo, não está separado, nada está separado, tudo está interligado. E quando você começa a experimentar demais, as comparações são inevitáveis. Exatamente. E a distorção também, porque você começa a querer avançar, porque aquilo já não é suficiente, aí você vai
distorcendo cada vez mais e vai um buraco É um cada vez buraco. mais fundo. É exatamente igual ao vício da droga. Eu fui usuário de droga na minha adolescência, eu não vim de um lar cristão. E o que acontece? Você usa lá qualquer substância, você tem um efeito na primeira, segunda ou terceira vez. E você vai passar o resto da vida buscando aquela mesma intensidade, Uau. cada vez aumentando a dose, e é uma busca que não tem fim e que você nunca chega lá. Então você vai aumentando e trocando de droga, porque você está atrás de uma sensação nova, de da primeira experiência, ou segunda ou terceira, que cada vez diminui, e aí você não para nunca. É a mesma coisa. Por isso que a pornografia é considerada um vício. Porque ela age naquele lugar do cérebro, no mesmo lugar da cocaína. Porque cocaína não é um vício orgânico, é um vício psicológico. Né? Diferente da maconha, que gera uma dependência também fisiológica. Cocaína é puramente psicológica e é como a pornografia. É o lugar de prazer, né? de retribuição, aonde você fica buscando. Excitação rápida. Exatamente. Então, esse caminho é um caminho que é um buraco. É um buraco. Né? E aí, como a Mayla falou, essa plenitude e essa grandeza só em Deus. É verdade. Não tem jeito. Sim. Por isso que ele dá o caminho, né? Satisfação plena. Agora, eu tenho também estudado muito sobre essa nova pornografia depois da internet, porque realmente muitos casamentos têm sido destruídos, né, por causa do consenso entre os dois achar que vai beneficiar. E, na verdade, pastor, o que eu tenho estudado mais recentemente, que é ainda pior do que o vício da cocaína, porque ela age na área de recompensa do cérebro. Só que a cocaína há em torno de 15% de vício. E a pornografia hoje na internet é em torno de 70%. Meu Meu Deus. Deus. É porque, Então ela é bem mais coisa. viciante porque tem e é bem ciência mais social, porque tem difícil. neurociência. É bem mais difícil de você sair também. Por quê? Porque ela está na área de recompensa dando pico de dopamina, né? Só que essa pornografia hoje é uma diversidade, uma infinidade de opção. Sim. São vídeos curtos que tá um clique. Então, você tem um pico de dopamina, aí outro, e não acaba, é infinito. Então, é uma superexcitação constante da área de recompensa do cérebro. Sem nunca saciar. Então, nunca vai saciar. E aí, como você tem um acesso muito fácil a vídeos com todo nível, cada vez mais pesado de pornografia, a pessoa precisa de mais e ela tem acesso fácil. Sim. E ela acha muito fácil. Mais. Daqui a pouco, não é suficiente ver. Aí ela começa a cogitar a possibilidade de praticar. Sim. Aí ela vai para a prática. Então, eu falo... Pode até parecer que no início vai aquecer, vai apimentar, vai ajudar, mas a médio e a longo prazo você pode ter certeza que é o que eu tenho visto ao longo dos anos, vai trazer esfriamento e insatisfação sexual, vai chegar ao ponto que um não tem mais atração pelo outro, não tem mais o desejo, o cônjuge não é mais suficiente. Sim. Então, é realmente assim... Muito perigoso. Destrutivo mesmo, né? Destrutivo mesmo. Sim. Essa questão da pornografia, né? É verdade. Há uns 2 anos atrás, 3 anos, eu não sei não, por aí eu não tenho ideia, mas alguns anos atrás eu estava num tempo de férias com a família, eu tive uma conversa com a Maíla, eu acho que foi dali que surgiu o nosso último livro, Casamento 5 Estrelas, que eu falei para ela que uma coisa que eu fiz, que é uma dica que eu quero deixar para as pessoas que têm vivido um relacionamento fiel, monogâmico, né? Só o casal, e que desejam permanecer assim. Eu nunca permiti, eu trabalhei, isso foi uma coisa que eu fiz comigo mesmo, eu trabalhei a minha mente para eu nunca me acostumar com a minha esposa. Nunca. Então eu sempre olhei para ela e nunca a olhei normal. Então, eu, por exemplo, eu não consigo admitir a minha esposa passar por mim nua
e eu não falar alguma coisa, não fazer alguma coisa, entendeu? Boa. Como se tivesse passando, como se tivesse passando a minha mãe ou alguma coisa normal. Não, então eu sempre trabalhei a minha cabeça para minha esposa, gente. Ouça isso, por favor. Sua esposa, obviamente que depois que uma mulher é mãe, depois que uma mulher passa a idade, ela não vai ter nem ser o mesmo corpo, né, que teve antes. Lógico, óbvio. Nem a gente. Nem a gente também, né? Menos sem engravidar, né? A nossa gravidez parece que nunca sai, né? Fisiológica, gravidez permanente. Mas assim, e é óbvio também que tem um período da vida, alguns momentos da vida, que a correria, o filho recém-nascido, né? Você está com uma criança, ela fez cesáreas 3, operado, não é a mesma coisa. E há um perigo muito grande da mulher ela se enxergar só como dona de casa e mãe, e o marido também só começar a vê-la como profissional ou dona de casa e mãe. E perder o lado amante é muito perigoso. Por isso, em cima do que você falou de preparação e etc., uma coisa também importante é que a mulher tenha momentos, porque agora ela não é só esposa, ela é mãe, é dona de casa, às vezes é profissional, mas a mulher tem que ter momentos, roupas, que é de amante, no sentido de minha mulher, eros, né, atração física. Então, a gente fala, por exemplo, que como cristão, a mulher deve ter uma roupa muito decente na rua. Mas eu falo para as mulheres, seja indecente Eu dentro de casa. falo a mesma coisa. A roupa que provoca, né? Então, às vezes ela tá naquele momento do papel de mãe, tá fazendo a comida, tá com alho, tá com coisa no cabelo e tal. E ok, a gente tem que ver esse momento, mas daqui a pouco tem que ter esse momento mulher, né? Esposa. E o homem também trabalhar a cabeça para vê-la desse jeito, no momento assim. Então a gente fez muito isso. A gente sempre tirou tempo para viajar sozinho, literalmente para estar só a gente, namorar e fazer sexo. O propósito da viagem é vamos fazer sexo nesses dias mais que o normal. Isso aí. Entendeu? Estamos indo com a cabeça para isso, com gelzinho para isso, com fruta para isso, com tudo que precisa para isso. Porque aí você mantém acesa a chama. Porque uma fogueira, gente, ela não pode ser do tamanho que for, ela não precisa de nada para apagar, só não fazer nada. Não fez nada, a fogueira apaga. Exatamente. Então, você pode até não estar fazendo nada para atrapalhar, mas na verdade não é suficiente. Você tem que botar lenha, senão o fogo apaga. Não pode deixar o jogo da sedução acabar. Da conquista, né? Isso aí. Eu sempre falo isso quando eu estou aconselhando ou atendendo, eu falo, mas como que tá a sedução lá na sua casa? Os casais ficam assim, hã? Como assim? Eu já Né? casei e Porque precisa as pessoas acham que isso é coisa lá do início, né? E aí é onde aquelas características positivas da paixão, porque a gente tem a paixão, a gente vê de forma muito pejorativa, negativa. Não, você tem que evitar a paixão, é só o amor. Mas o amor tem as 4 formas de expressão. Sim. E o amor, um casamento sem o amor eros, né, eu falo, a chama do amor e da paixão tem que ficar acesa. As duas tem que manter acesa. E a gente não pode perder esse jogo da conquista, né, da sedução. E o homem adora ser provocado. Exatamente. Né? Então eu também falo muito isso para as mulheres. Aquele vestido mais curto, mais justo, com um salto, é para você usar em casa. Não é para você usar na igreja, né? Não é para você usar na rua, que você está chamando a atenção de vários homens. Exatamente. Mas aquele shortinho curto, você tem que ter um. Né? Tem que ter um para usar em casa. Tem que ter e tem coisa que não pode ter. Por exemplo, aquele sutiã que perdeu o elástico. Joga fora, minha irmã. Que ninguém merece aquilo. Já amamentou os filhos, o negócio fica... Põe um trem que levanta. Aperta. Então tem a calcinha que rasga, joga fora. A gente fala, tá aqui um espírito de miséria nesse negócio. Né? Fala, sai daqui. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? É um conjunto. E o pastor estava falando de uma dica. Ainda em algumas culturas, o papel da mulher é um papel daquela que cuida da casa. Quantas vezes, ao longo da nossa vida, meu bem, eu tenho que arrumar a casa, meu bem, eu tenho que fazer... Eu falei, meu amor,
minha prioridade aqui nunca foi a casa. Isso é Deixa a verdade. casa pra lá. Minha prioridade é você. Eu quero você descansada, feliz, alegre. E pelada. Também. Esquece a casa. Preferência. A casa, se tiver jeito, a gente É arruma ela. lógico, é ruim, hein? Eu sempre conto isso também mesmo, porque sempre no nosso orçamento, o Neymar sempre priorizou alguém para me ajudar. A gente podia descartar outras coisas. Não, mas eu vou colocar, nem que seja só Aí. te ajudar com a roupa. Sempre, meu irmão. Sempre. A mulher tá Tem descansadinha. prioridade. Tem alguém lá pra Sem ajudar. preocupação. Isso, olha, não. Anda num não carro se mais preocupa- barato. Não se preocupa Isso. fazer comida hoje. Eu tô levando a comida. Leva a comida, Já é a arruma a sinalização, cozinha. inclusive, né? Então, isso é Verdade. muito importante. O Boa homem mesmo tem essa essa colocação. consciência, né? Agora tem mulheres que o homem não tem essa visão, né? O homem, ele trabalha o dia todo, a mulher também Oh. trabalha, chega em casa, ela tem o terceiro turno, que tem os filhos, e tem a casa, e tem tantas coisas. E o marido fala, eu quero... Super exigente. E nessa hora, né? Como que essa mulher deve agir? Então, é uma questão também que eu acho que essa mulher, ela tem que ter consciência, devagarzinho. É o que a gente fala, a mulher sábia, ela constrói. Isso é real. A Bíblia fala, ela constrói. Então, a mulher querer aloprar, querer, né? Ou falar assim, o jogo vamos dizer assim, tem o jogo de ofensas e tem o jogo também da indiferença. Vou Sim. ficar calada? Não. Você tá me exigindo, esse dia eu tava saindo de um hotel, nós estávamos iniciando um encontro de casais, aí saindo do hotel e tinham 2 casais na nossa frente andando. E aí, o marido de do casal indo lá na frente. Aí eu ouvi por acaso, ela contando comigo, ele tá chateado, porque ele pediu para eu arrumar a mala dele. É um homem desse tamanho, o que eu vou ajudar ele a arrumar alguma coisa? O problema dele, eu falei, meu Deus, o que custava talvez ela, né, a ajudar? Então, a mulher sábia, ela faz por um lado e ela tem por outro lado. Então, assim, tem que ter nesse momento, tá cansada e tudo, ela pode chegar e falar, amor, olha, hoje o dia foi complicado, mas você quer então agora? E a gente tem a nossa ministração, que é maravilhosa, que é o clássico Peladinha que vocês ouviram ontem, né? Muito legal. Não, nós vamos chegar lá. Nós Né? vamos chegar lá, Então, porque assim, essa tem que deixar aqui também, porque Tem que ajuda muito. falar. Mas tudo assim começa realmente, como eu achei muito interessante, o doutor Neymar falou, de uma reprogramação mental, porque é uma cultura, infelizmente, mundana, uma cultura religiosa, né? Que Deus... E machista também, machista, né? sim. Muito machista. Eu já atendi vários, não é um casal onde o esposo chega em casa e passa o dedo no móvel. Ah, não. Meu Deus. Faz Tem o que passar dedo o no dedo na móvel. O que mulher, que pastor, você ele passa o fez? dedo no móvel. O que você fez o dia inteiro? Qual que é a lógica? O que você fez? Então, assim, olha, tô indo pra casa e eu quero comida fresca. Comida Eu nova. quero comida nova e fresca. Tô indo pra casa, tô com fome. Assim, já desligou tudo. Se tinha alguma coisa ligada, já Não, desligou o sujeito tudo, sai 5 acabou. horas da manhã para trabalhar e Esfriou fala assim, tudo, virou gelo. minha mulher tem que acordar antes para fazer o meu café e arrumar tudo. Como assim, irmão? Quem trabalha 5 horas é você, né? Sua Eu mulher. também sou Tem nada a terminantemente ver. contra isso, acho isso aí um exagero. E minha opinião E que também tem consequência. sobre isso é que se o homem não tem condições, e eu sei que na América isso é uma realidade, né? De colocar uma pessoa para ajudar em casa, então ele tem que ajudar, é 50-50, Sim. é meio a meio. Então, quando eu tenho condições de pagar alguém, que no Ótimo. Brasil a gente consegue, aí eu lá em casa faço pouquíssima coisa, mas eu pago alguém para fazer. Entendeu? Fazer sua parte. Agora, se eu não tenho condições de pagar e os dois trabalham fora, claro que se a mulher fica em casa, aí é a parte dela. Mas se os dois trabalham fora, os dois chegaram, os dois têm que ter as suas responsabilidades domésticas, vai. Exato. Senão... Essa semana eu recebi na minha caixinha de pergunta, um homem perguntou assim, como é que eu faço para convencer a esposa a fazer sexo pelo menos uma vez por mês? Meu Deus. Aí eu falei, Coitado desse marido. aí eu respondi, olha, primeiro,
né? Você precisa conversar, não tem como, para saber o que liga, o que desliga, o que acende. Sim. Mas eu falei, aliviar nas tarefas, investir numa motivação natural. A gente fala muito sobre isso. Sim. Motivação saudável e natural no dia a dia, que é o que mantém o desejo aceso, que mantém a chama acesa, com atenção, com carinho, com afeto, aliviando nas tarefas, né, na sobrecarga. Descansa, deixa que eu faça isso aqui pra você, porque eu quero ser forte para daqui a pouco. Exato. Respeito, Aí eu falei isso e falei, olha, e por último, no próximo encontro, faça com que seja incrível, né, com que seja assim muito prazeroso. E com essa receita, provavelmente ela vai passar a querer todo dia, né? Não é mais uma vez por mês. Resumindo, o que a gente está falando? Para as pessoas que ainda acreditam que não é possível. É possível sim, mas não cai do céu, não é mágica. Tem que continuar investindo, né? Tem que conversar com frequência, com total liberdade, com total honestidade, para que possa conhecer um ao outro, o que liga, o que desliga, né? O que causa essa motivação natural para chegar lá já aquecido, não ter que recorrer a outras coisas para ter uma excitação rápida, né? Mas eu aprendi uma coisa com um pastor incrível, ontem inclusive. Geralmente, os casais que têm essa prioridade, eles estão sempre buscando, estudando, lendo. Tem alguém falando, ele corre lá. E esses dias a gente terminou de ministrar e eu estava conversando com uma pessoa. E aí, cara, já sabia de tudo. Aquele tema eu já sabia de tudo. E aí quando você vê um casal dizer assim, não, na parte sexual tá tudo ótimo. O que eu aprendi com o pastor? Ótimo para quem? Para quem? Né? Exato. Ótimo para quem? A sua esposa também falou que tá ótimo? Pastor, ou seja, nós dois... O time tá todo satisfeito. Isso. E quando... Porque a gente nunca tá ótimo. A gente tá sempre... melhorando. É interessante que vivemos um momento de educação continuada em qualquer segmento da nossa vida. Nunca tá ótimo. E aí quando a gente ouve a experiência de alguém, fala assim, poxa, olha só, olha que insight. E nós vamos fazer 35 anos de casado. Uau, Quanto nós fomos aprendendo ao longo da história, e o que era fantástico há 20 anos atrás, não é tão fantástico hoje. O que não tinha importância alguma há 20 anos atrás, hoje é uma coisa, porque a realidade muda, você muda e a equipe muda. É isso aí. O time muda. A vida é dinâmica. A vida não é linear. Então a gente tem que sempre conversar, porque a gente tem que se ajustar, se adaptar às fases da vida. Você tem a fase de casado, que você tá jovem, casado, sem filhos. Aí chega os filhos, é um grande desafio para manter a conexão sexual, né, nessa área. Porque exige muito. Então, a gente precisa ir se adaptando. Então, sempre vai ter que buscar conhecimento para se ajustar. O pastor falou um negócio legal. Só aprende e cresce quem faz. Sem fazer, vai desaprender. O povo sofre por falta de conhecimento. Perfeito. Então, e por falar nisso, né, só aprende mais quem faz. Vamos passar aqui para a próxima mentira, porque vamos esquentar mais um pouco aqui. Vamos deixar o negócio mais quente. Uma grande mentira que as pessoas falam. A frequência não importa, o que importa é a qualidade. Olha, e vamos admitir que as mulheres se encostam muito nisso. Não, mas frequência não é o que mais importa, né? O que importa é a qualidade. Ok, a qualidade é fundamental, é muito importante. Você tem que ter na sua vida sexual aquele dia uau, né? Uau. Né? E agora daqui a pouco vamos falar do clássico da peladinha, mas eu gosto demais daquele verso de Cantares, né? E ele me levou para a sala de banquetes e ali nós nos entregamos ao amor. E ele fala, tragam passas, né, para eu recuperar as minhas forças, maçãs para eu me refrescar, porque eu estou desfalecendo de amor.
Então, esses dias eu coloquei no meu stories uma enquete. Quanto tempo faz que isso não acontece na sua casa? Com que frequência isso acontece na sua casa, né? Porque tem que ter esse dia aí da sala do banquete desfalecendo para abastecer, para encher o tanque. Mas não vai ser sempre assim. Que é um mito que as pessoas acham que para ter uma vida sexual intensa e prazerosa tem que ser sempre uau. Não vai ser, gente. Sim. Tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a fase da vida, o período da vida, etc. Isso. Né? Mas a frequência é muito importante, né? E aí a gente vem com 1 Coríntios 7, de 1 a 5, que também é minha passagem favorita. Depois você vai lá e lê direitinho. Mas Paulo, naquela época, já estava alertando os casais sobre a frequência. O quanto era importante a frequência, quando ele disse para que os casais não se abstenham, não se rejeitem um ao outro, né? A não ser por mútuo consentimento, para orar por um tempo. Depois se juntem de novo, para que Satanás, né, não leve vantagem, não venha tentar. Eu, quando leio, eu entendo que ele não está colocando ali, pode ser, ele está falando, vai tentar. Porque existe uma necessidade, nós somos seres sexuais, Exatamente. com necessidades sexuais e diferentes. E a gente precisa entender isso, né? Sim. Os homens sempre com apetite, é claro, na maioria, tem exceções, mas no seu apetite por causa do nível de testosterona que é mais alta, enfim. O pastor também fala muito bem sobre isso. E aí é aonde entra aí, o pastor tem que deixar aqui também o recado de vocês dois, né? Sim. Do clássico da peladinha, porque é fundamental a frequência, principalmente as mulheres precisam entender isso, né? Para não ser um peso mais, para não ser um fardo, para não ser uma obrigação, que muitas vezes é um conceito uma mentira, distorcido. porque muita mulher, para poder parar de perturbação, vai lá, finge que tá tendo orgasmo, finge que para poder Não precisa ser não assim. precisa. Né? Ou um casal fica dizendo não pro outro, porque a Bíblia fala, nos últimos dias os homens seriam egoístas, né? Então é muito assim, eu não quero, me entenda, né? Ou então assim, eu quero só do meu jeito. Então, pensar no outro, casamento é isso. Quando ele pensa em mim, eu penso nele, a gente se une, né? Quando eu penso só em mim, ele pensa só nele, a gente se afasta. Isso tem a ver com o sexual. Então, assim, para ele é importante hoje, então por que não? E aí? Porque é meu prazer satisfazer meu marido. Exatamente. Vê-lo se satisfazendo em mim é tão prazeroso quanto o meu próprio prazer. Exatamente. Eu falo, esse é um nível de maturidade Sim. para quem consegue chegar a viver um casamento acima da média, um casamento de sucesso. E a plenitude do projeto, né, de Deus. Nós temos uma palestra que o tema dela é Noite Hot, rasgando o verbo sobre sexo. Lá no site Família de Sucesso, tem várias acontecendo. Vai ter na Europa agora em março, vai ter em Paris, vai ter em Londres. E no Brasil acontece. É uma experiência que a gente viveu dentro daquilo que é a maioria dos casais. Tem as exceções, mas via de regra, quando tem uma saúde, tá tudo ok, o homem quer mais sexo que a mulher. E esse é um problema grande no casamento, porque o homem quer, vamos dizer, 5, 6 vezes na semana, a mulher quer uma vez na semana, e agora, como é que faz? E o que tem acontecido hoje é uma falta de compreensão, e a gente viveu isso no início do casamento, né? Eu querendo mais sexo, a gente casou muito novo, e ela menos. Mas aí eu ficava com raiva, e aí quando eu chegava para conversar, ela dizia, porque na verdade eu não sabia, mas é uma questão hormonal, né? A mulher não tem essa mesma quantidade de testosterona e, consequentemente, não tem o mesmo desejo. Isso é normal. Pastor, mas eu tô te ouvindo aí, eu quero muito. Você é uma exceção, não tem nenhum problema na exceção, só não é a maioria. Só que quando eu falava com ela, se a gente sem saber, sem conhecimento, sofrendo por causa disso, ela tipo assim, não, mas se você quer, então vamos lá, porque tinha essa visão, eu quero te satisfazer. Mas aí, por outro lado, muitos homens falam assim, mas se for obrigado, eu não quero. Se for desse jeito, eu não quero. Querendo que a mulher queira o mesmo tanto e do mesmo jeito que ele. E isso não vai acontecer, nem se fosse homem com homem, mulher com mulher, porque
Mesmo que sejamos parecidos, não somos iguais nunca. Então há diferenças. E aí a gente enfrentou essa situação. E no resumo do resumo, né, depois de descobrir que nós temos testosteronas diferentes, desejos e necessidades diferentes, culturas diferentes, a gente teve uma conversa e a gente estabeleceu na nossa casa um diálogo aberto, aonde ela é verdadeira em dizer se quer ou não quer sexo. Então, se ela quer, ela fala. Se ela não quer, ela fala. E eu também falo se quero ou não quero. Né? Então, ela tá muito cansada. Meu Deus, foi um desgotante. Não, eu tenho bom senso, não vou morrer. Né? Não, vamos dormir, tá tranquilo e tal. No outro dia, ela não quer, mais por questões hormonais, porque não tá na pegada, porque é o ritmo dela, mas eu quero. E aí eu falo, amor, eu quero. E aí a gente falou, poxa, amor, pra eu não ficar toda vez tendo que fazer sem querer, porque isso vai levar tempo, trabalhar a cabeça, a mulher demora mais, né? Se você quer levá-la ao orgasmo e tudo mais, ela falou, se eu já não quero, vai aumentar o tempo e etc. No dia que você quiser e eu não quiser, vamos fazer uma peladinha. A gente colocou esse nome clássico e peladinha por causa do Brasil, que é o país do futebol. Né? Muito bom. E com exceção da Bahia, que chama lá de baba, todo mundo chama aquele futebolzinho rápido e tal de peladinha. Pronto, ficou muito claro, pra todo mundo entender. Vamos ter uma peladinha, é rapidinho, do jeito que tá, vai, tudo, né? A mulher não tem que fazer mentira, ela tem que ser citada. Não, ó, eu tô aqui, como você falou, eu vou ter prazer, alegria, satisfação em saber que você me ama, me deseja, me quer e que eu tô te oferecendo prazer. Olha a coisa importante. Sim. Exato. E isso traz segurança. Isso proteção. traz muita segurança. Quando eu vejo, né, que meu esposo está saciado, está satisfeito. E Paulo estava alertando, o risco é muito grande da privação sexual, porque é uma necessidade fisiológica. Não é uma coisa que a gente pode controlar. A gente acha que pode, mas, né, não pode controlar. E o inimigo está ao derredor e ele não vai perder uma oportunidade dessa. Exatamente. Né, de colocar ali mesmo a tentação. E isso, quando a gente compreende o que Paulo estava falando ali, de que o meu corpo não é mais meu, não tenho mais direito, mas é do meu cônjuge, né? Que eu devo dar a ele o que é de direito. Sim. Isso não é negativo como a gente vê. Isso pode ser prazeroso. Isso. Porque realmente é meu prazer e isso me dá segurança, né? Você falou que a gente não pode se controlar sempre. E tem gente que vai ouvir isso e vai dizer, mas o domínio próprio. Agora, olha que interessante. Ou justificar a queda, justificar a traição, a queda, tá vendo? Não dá pra controlar. Tem que dominar, não é isso que a gente tá falando. Mas meu marido não pode se controlar. Eu falo, querida, ele casou para não se controlar. É isso aí. Né? A Bíblia diz, é melhor casar do que viver abrasado. Tá dando uma... Por que casar? Um dos motivos é esse. Aí você falou, pastor, não é controlar. Olha que interessante. A Bíblia manda você resistir o diabo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Enfrenta o deserto. Todo mal que se levantar, você tem que enfrentar, cabeça erguida, força. Mas quando a Bíblia fala de sexo, ela diz, fugir das paixões da mocidade. Então é a única hora, ou uma das poucas, em que Deus diz, corre. Não enfrente, porque não tem ninguém forte nessa área. Foi José, né? José só venceu... Porque fugiu. Porque quando a mulher ficou pelada, ele correu. Ele não disse, eu sou de Deus, eu sou forte, eu domino, eu sou espiritual. Não, ele fugiu. Vamos orar, minha irmã. A roupa dele ficou na mão da mulher. A palavra de Deus para nós sobre sexo é corre, foge. Então, por quê? Porque é uma tentação muito forte. Ele era jovem, bonito, saudável, sim. Né? Então, Mas realmente um entendimento... O pastor Cote, eu gosto muito, ele fala, né, que para você vencer a tentação é uma questão de velocidade. Né? É uma questão de velocidade. Sim. Quanto você corre corta pela raiz e né? Ótimo. Eu acho que nessa questão da relação, olha que coisa interessante. Se essa mulher entender, mesmo não querendo, que o seu esposo, o seu cônjuge já está procurando porque ela é inteligente, que ela é sensual, que ela é bonita, que ela é a coisa mais importante da terra,
é completamente diferente. Sim. De ela entender que aquilo está acontecendo só porque Vou ele quer falar, se é satisfazer. direito meu, vou É. te usar. Isso. É Isso. bem diferente É a a abordagem. A mesma questão é como coisa. você vê, né? É a Troca o mesma óculos. coisa Sim, sim. com uma colocação diferente. Sabe por que Verdade. que eu quero A fazer amor com atitude você? do marido. Sim. Porque você é demais. Sim. Porque você é a mulher mais bonita da Terra. Sim. Porque você... Isso é uma coisa. Você é demais. Isso não pesa. É isso aí. Agora, sabe por que ele quer isso? Porque ele quer só se satisfazer. Ele quer me usar. É o óculos. E não é a mesma coisa? É. A Verdade. mesma atitude, É. mas com uma... É o mesmo ato com uma atitude diferente. É a Sim. visão. E aí as pessoas sempre perguntam, né? Tem sempre essa pergunta lá também nas minhas caixinhas. Qual é a frequência ideal, né? Existe uma frequência ideal? Existe sim, tem uma frequência ideal. E eu digo que a frequência ideal é para cada casal. Só cada casal vai poder determinar a frequência ideal. E qual é? É aquela onde nenhum dos dois se sinta privado. É, insatisfeito. Né? Exatamente. Quando um dos dois está se sentindo privado, insatisfeito nessa área, está havendo a privação sexual, o casamento está em grande risco porque os dois estão vulneráveis. E para quem tem uma convicção cristã, o inimigo está ao derredor. E ele vai levar vantagem disso e aproveitar, né, essa questão. E quando eu falo de frequência, eu gosto também de levantar uma questão, o quanto é importante a gente aprender a conversar, construir esse ambiente de segurança, onde a gente tenha total liberdade mesmo, como o pastor estava falando, de falar, olha, realmente hoje eu não estou afim, mas eu estou disponível. É isso que Paulo está falando em 1 Coríntios 7, o princípio do prazer mútuo, estar disponível, né, um para o outro. Então, quando está tudo bem nas finanças, está tudo bem na vida pessoal de cada um, no trabalho, na saúde, beleza, a gente até consegue lidar melhor com essa questão da frequência, que Paulo está colocando aqui claramente o quanto é fundamental. Mas me preocupa e eu gosto muito de falar sobre as situações que eu chamo atípicas. Quando as coisas desandam, quando as coisas estão desestruturadas, né? E a gente passou por umas questões, eu acho que foi por isso esse aprendizado na prática. Nós temos 2 filhos, né? Mas o Mateus, o nosso mais velho, é o nosso terceiro. Nós perdemos 2 filhos, 2 bebês, os 2 primeiros, porque eu tinha um problema no útero e a gente perdeu. Para eu ter o Mateus e o Vitor, eu tive que fazer uma cirurgia no 2º mês de gestação, que chama cerclagem, e ficar de repouso absoluto. Então, você se vê, meu marido tinha menos de 30 anos de idade, saudável, né? Então, se a gente não rompe com os tabus, com as crenças, com os conceitos... Se a gente não busca ajuda, não busca informação, não busca conhecimento, o casamento acaba. Obviamente, nesse momento a infidelidade... você não conseguiu manter o normal. Claro. Mas não foi para um extremo de zero, Sem de dúvida. acabar. Então, e se eu não estou aberta, se eu não entendo o que a palavra de Isso Deus está aí. me falando, né? Eu falo assim, olha... Eu não tenho nada a ver com isso. Você não está vendo Você a não minha Não tenho nada a ver condição. com isso. momento. Você tem que aguentar, né? Só que é uma necessidade fisiológica. O inimigo, com certeza, não é talvez, com certeza, ele vai levar vantagem disso, Claro. né? Então, se você não tem uma liberdade para conversar, e aí? Vamos juntos encontrar caminhos. Existem caminhos saudáveis, com equilíbrio, sem quebrar os princípios, né? Sem você procurar coisas mirabolantes, né? Sem ir aí para o extremo que as pessoas estão indo, para um casamento aberto e etc. Né? Daqui a pouquinho a gente vai até falar um pouco mais sobre isso. Mas é importante a gente entender... O índice de infidelidade aumenta muito
em período de gestação, pós-parto, primeiro ano de vida, né, dos filhos, quando há uma perda significativa na vida de algum dos cônjuges, porque desestrutura emocionalmente. Doença, né? E aí eu vejo outro mito também, que a gente acha que homem está sempre pronto para o sexo. Homem, não importa o que aconteça, ele vai sempre querer sexo, Só né? no WhatsApp do futebol, pastor. O cara tá sempre Só na rodinha dos homens, né? Só. Não é bem assim. Aí só tem campeão. Né? Não é bem assim, muitas Tem vezes. coisa que afeta especialmente questões financeiras, né? Questões financeiras, um problema sério no trabalho, né? Então, existem situações atípicas, situações de viagem, às vezes um precisa fazer um curso, ou por uma promoção do trabalho, precisou começar a viajar com mais frequência. São situações atípicas que eu falo. Imagina que você mudou para um bairro bem perigoso, e as suas portas estão com as trancas quebradas. Você está dormindo num bairro super perigoso com a porta destrancada. Então, você precisa estar muito mais atento, a atenção tem que ser redobrada para evitar a privação sexual, para manter a conexão. E isso é bem possível, mas precisa conversar com frequência e os dois juntos ir alinhando, ajustando. E é ali que você vê quantas crenças, quantos tabus que a gente tem, principalmente religiosos, né, pastor? Sim. Que muitas vezes bloqueia mesmo, e nessas situações da privação sexual é onde vai a infidelidade conjugal, que é masturbação. uma dor tão devastadora que poderia ter sido evitada, né? Se houvesse esse diálogo, essa conversa, para que essa frequência fosse mantida, né? É interessante que vocês estão falando, porque a gente vê o diabo, ele vem no momento da fraqueza trazer a tentação. Claro. A gente lê ali em Mateus, você vê no iniciozinho do livro, quando que foi que o diabo foi tentar Jesus? A Bíblia diz, Jesus teve fome e o diabo se aproximou. O Satanás esperou, Jesus estava no jejum ali, mas ele estava de boa. A hora que Jesus teve fome, ele Incrível, né? chegou. Por isso que ele está ao derredor, Exatamente. esperando. A hora da Esperando fraqueza. Então, nessa hora, eu achei muito legal o que você falou, Gisele, aí, de pensar no outro. Porque, às vezes, vamos dizer, nesse momento de crise, às vezes, para a mulher, ela tá bem. Ela fala, eu tô passando problema no trabalho, tá isso, não sei o quê, mas eu tô bem, também você não me entende. Mas o outro, se ele está com uma necessidade, eu tô falando isso porque normalmente o homem que fica mais carente de sexo, né? Sim. E a mulher tá satisfeita. Então, assim, é pensar no outro. Não é porque ele não me entende. Se eu estou percebendo que ele está ficando mais fragilizado nessa área, ele está mais suscetível às tentações. Então, eu vou ser até uma mulher inteligente, né? E fazer a minha parte. Agora, tem gente que pode pensar, mas mesmo se eu fizer isso e ele me trair, ele aprontar, aí é ele com Deus, mas você se tornar uma mulher indesculpável, você se tornar um homem indesculpável. Eu e Ricardo, a gente é muito privilegiado e eu fico feliz de todos aqueles que estão assistindo o podcast aqui agora, né? Porque nós viemos de um lar não cristão, né? Os pais deles separados, os meus pais... assim, um casamento bem tumultuado, porque meu pai era alcoólatra, aquela coisa, mas nós tivemos o privilégio de aprender com os nossos pastores, que tinham um ministério incrível, chamado SOS Família, e de aprender com eles. Então, quer dizer, a gente aprendeu e estamos chegando aqui para a glória de Deus há 29 anos de casado, depois mais 29. Então, você pode aprender. Né? A pessoa, quando ela se abre, para de pensar só nela ou no que ela viu dentro da casa dela e fala, poxa, é possível ouvir um podcast desse, começar a pensar diferente, né? Eu vou pensar no outro, qual é a necessidade do meu cônjuge? Eles se unem, é diferente. E as mulheres, eu também digo, só complementando sua fala, as mulheres ficam mais interditadas, né? É uma infecção urinária, é uma candidíase, é um sei lá, até a própria TPM, período menstrual. Então, às vezes a gente é muito egoísta. A gente fala que os homens são egoístas, mas às vezes a gente é muito egoísta e a gente se escora em algumas coisas, né? Algumas falas.
também essa questão de falar, é claro que a mulher é diferente, um tempo de excitação é diferente, tudo bem. Mas às vezes a gente se pega nisso para se livrar também, né? Sim. E às vezes a gente precisa ser mais prática, porque eu não estou bem, mas e o outro? E o outro, exatamente. Né? É meu prazer. Sim. Então, as mulheres precisam entender o risco que ela está colocando no casamento. Isso. Ao deixar, por exemplo, meu esposo está indo, né, para a rua, para o trabalho, com fome, com sede, né? Cheio de comida na rua. Não falta. O quê? Não falta mesmo, né? E aí a gente vem, inclusive, a própria psicologia comportamental, né? Quando a gente fala da recompensa, do reforço, quando você está privado de alguma coisa, aquilo passa a ter um reforço, um valor de recompensa muito forte. Por isso que a tentação, ela vai ser muito mais forte quando a pessoa está privada. Eu sempre uso o exemplo, por exemplo, se você acabou de beber 1 litro de água, você estava com sede, você acabou de beber 1 litro de água. Eu chego para você com um copo de água geladinho, limpinha, te ofereço. Você vai falar o quê? Não, muito obrigado, né? Tô bem. Mas se você tá 2 dias sem beber água, num lugar escaldante, quente, calor. Sim. Se eu chegar com um copo assim de água turva, assim, o que vai acontecer? Mas bebe mesmo, bebe feliz, bebe... Sentindo É prazer, incrível, né? é incrível. Sentindo prazer mesmo, Que né? é o texto que eu usei ontem, né? A alma Mesmo. farta pisa o favo de mel, É isso pra aí. alma faminta até o amargo é doce. Provérbios 27, Exatamente. 7. A psicologia comportamental veio falar isso que a Bíblia já falava muitas, centenas de anos depois, né? Tanto que a palavra de Deus é completa. E a gente precisa entender isso, que você, quando deixa o outro privado, você está realmente colocando em risco, né? A vida do seu casamento. E só uma coisinha para motivar as mulheres aqui, porque eu repito, porque a gente está falando de mulheres, porque normalmente as mulheres que são mais devagar, isso aí é fisiológico, mental, enfim. Mas só dar uma palavra de incentivo para as mulheres é que a mulher ela pode se alegrar sabendo que o marido ele vai chegar ao orgasmo bem rapidinho ali. Então, 1 minuto e meio, 2 minutos. É isso E que tudo eu falo. tá resolvido. Isso é 3 prática, minutinhos, né? É linda, você tá aí, seu marido Você fica sabe. feliz e que Quem manto. passou uma situação como você, de dificuldade, eu não lembro se é saúde e tal, falou, pastor, sabe o que eu fazia? Eu fazia a posição estrela do mar. Vem, meu filho, tá? Eu sou a estrela do mar. Pronto. Você sabe, essa discussão do papel da mulher eu acho muito interessante. Eu não conheço ser mais poderoso na Terra que uma mulher. Porque qualquer homem normal, ele passa a vida inteira tentando impressionar sua mãe ou conquistar a mulher que ele ama. É simples. Qualquer homem normal, ele passa a vida inteira tentando impressionar sua mãe ou conquistar a mulher que ele ama. Então, hoje a gente vê um discurso que a mulher ela quer se rebaixar. Que ela sempre foi o ser mais poderoso, agora quer ficar igual ao homem. Porque essa mulher, se ela tiver sabedoria, em qualquer cultura, na cultura judaica, na cultura árabe, dentro de uma casa, quem que fala? Uma mulher. Não tem discussão. E essa mulher, se ela aprende, porque, vamos ser sinceros, o homem, ele, digamos, tem necessidades muito primitivas. Enquanto uma mulher tem um pensamento bem mais elaborado e complexo. Se essa mulher ela aprende a se posicionar, aprende a literalmente conduzir esse homem, no bom sentido, conduzir, a casa dela é uma tranquilidade. Sim. Assim, senta aqui, neném, tá tudo resolvido. Eu estava Verdade, falando isso verdade. para uma mulher agora mesmo, antes de vir para cá, né? Você quer um marido apaixonado aos seus pés? Porque a gente estava conversando um pouco sobre isso e ela falando assim, mas e eu, né? Eu falei, a gente precisa desbloquear, a gente precisa se libertar desse negócio assim, o homem está sempre pronto, mas a mulher
Ah, é muito complicado. Ah, mas a mulher, é difícil, é difícil. E a gente, às vezes, se apega nisso, Sim. né? E não precisa ser tão complicado, tão difícil. Verdade. A gente pode descomplicar, a gente pode ser mais prática também, de vez em quando, né? E abençoar a vida do esposo com as peladinhas. As peladinhas e tem os clássicos também. E eu falei, ter aquele uau clássico e tudo, mas por que não? Abençoar é uma coisa assim, gente, não tem que ser um peso. Não tem que ser um Precisa peso. se libertar e tá aqui na cabeça. Mas vamos para a última mentira. Sim. Vamos esquentando mais. A gente tá pondo aqui certo. lenha na fogueira, né? Eu acho que é uma grande mentira que as pessoas dizem que vale tudo entre quatro paredes no Dizem, casamento. repetem e acreditam. No casamento, desde que haja consenso, desde que haja acordo entre os dois. E nada na vida, tudo que você vai decidir, que você vai escolher na vida, o consenso não é suficiente, né? Você precisa pesar os prós e os contra, né? Eu digo que o que um casal vai fazer entre quatro paredes, só os dois podem decidir, mas a gente pode ajudar colocando alguns pontos que pode ajudá-los a fazer essa decisão com mais coerência, com mais segurança, né? Porque se vocês querem incorporar uma prática sexual nova, um dos dois está sugerindo, precisa de novo ter aquela liberdade para conversar com total transparência, honestidade. E, claro, o primeiro ponto é ter consenso mesmo, porque a gente que acompanha casais, a gente vê muitas vezes não haver o consenso e um pressionar o outro de tal E baseado forma... naquele texto, o seu corpo não lhe pertence. Tem Então, gente eu que posso, usa de forma errada, eu né? posso fazer qualquer coisa. Exatamente. E abusa, né? Sim. E eu, inclusive, nos últimos tempos, eu tenho visto, inclusive, mulheres se sujeitando a aceitar uma terceira pessoa. E eu estou falando de meio cristão, eu sei. que é a maioria mesmo Sim. que a gente acompanha. Aceitar uma terceira pessoa de tanta pressão, de tanta insistência, e aquilo destrói a vida da Claro, pessoa, claro. destrói o casamento, Sim. né? E em vez de apimentar, acaba causando frieza mesmo, né? Mas existe um discurso muito forte. Hoje, disseminado nas mídias, tudo que a gente assiste, existe um discurso muito forte em relação ao casamento aberto, Sim. incentivando, né, o casamento aberto e tudo. E aí? Vale E aí, tudo pastor? entre quatro paredes? Pois é. pastor. E aí? Então, gente, olha, nós temos que pensar, mesmo que a pessoa não seja cristã, não tenha valores cristãos, é só ela parar para dar uma observada em volta qual é o resultado Boa. dessa libertinagem, dessa aparente liberdade, desse progresso, que na verdade não é progresso, né? Então, se a pessoa parar para analisar, ela vai ver em volta, ela vai ver, não está funcionando. O pessoal não está feliz, o pessoal não está mais potente, o pessoal está acabando os casamentos, não é por aí. Se a pessoa é cristã, além dela poder fazer essa análise, dessa observação, Ainda tem um manual, né? ela ainda tem a Bíblia, né? Então, se ela entrar por um caminho fora da palavra, ela vai entrar num caminho de pecado que gera morte, que gera destruição. Gente, pornografia não vai resolver o seu problema, não vai esquentar o seu casamento. A renovação do seu casamento passa por conversa, passa por aquilo que a gente falou no início, que é paixão, colocar lenha, a mulher ter o seu lugar de provocar, o homem de conquistar, prioridades, etc. E oração, gente, olha, pensa numa pessoa prática na vida, sou eu. Pensa em pregações, especialmente a minha área hoje, que é a família, que são 90% práticas. Contudo, o fundamento e a base da nossa vida é a fé, é o evangelho, é a oração, é o jejum. Um casamento onde o casal decide orar, jejuar, tem renovação e milagre acontece. Entendeu? Deus renova a paixão, renova o amor. Coisa sobrenatural que você só encontra em Jesus
e numa vida de oração, de jejum e de busca. Então, um casal, ao invés de botar uma pornografia, deveria orar sobre a vida sexual, buscar o conhecimento e orar em cima disso. E esse tipo de coisa, pornografia, uma terceira pessoa, deitar pensando em alguém, gente, isso deveria ser impensável e inadmissível num relacionamento, especialmente no relacionamento cristão. Isso é uma coisa destrutiva, maligna, é um engano, é um engodo de Satanás que vai arrebentar a sua vida. E a mulher nem o homem deveriam ceder esse limite em hipótese alguma. Olha, eu não consigo nem imaginar minha esposa me propor uma loucura dessa. Incrível, né? E eu simplesmente, assim, até a proposta deveria ser abominável. Quanto mais uma pressão, e o outro ficar encurralado e ceder, né? Como também acontece de sexo anal, homens que forçam a esposa a fazê-lo. A gente não vai entrar na questão aqui do pode, não pode, mas a gente está parando na primeira parte ainda, que é o consenso. E já sem consenso, mesmo que não esteja entrando uma terceira pessoa pornografia, homens forçando as mulheres a fazerem oral ou anal, né? Tanto faz, porque se a pessoa tem questões, princípios culturais, se ela tem coisas na mente que podem ser ou não verdade, de que aquilo não é certo, não pode, ela não se sente bem, isso precisa ser respeitado. Uma coisa é a frequência sexual, uma coisa é fazer sexo, outra coisa são alguns detalhes sobre como esse sexo vai ser feito. E só uma coisinha aqui, complementando o que o Ricardo está falando também, como a gente falou, a nossa administração, a gente falou muita coisa prática ontem à noite, na Noite Hot, estamos falando aqui, falando de muita coisa prática, mas eu afirmo para vocês de coração, nós nos conhecemos, eu tinha 16 anos, vocês foram mais novinhos, né, que você pegou quase ela para criar, né, homem de Deus. 12 anos eu conheci essa Olha aí, amor. Você estava preso. Então imagina, a gente novinho, nos conhecemos muito novos. Mas o que acontece? A gente foi criando uma cultura, o quê? De respeito. E aí, muito tempo de convivência. Nesse relacionamento, tiveram choques, tiveram momentos difíceis ao longo do nosso casamento? Muitos momentos difíceis. Talvez tem pessoas nos ouvindo aqui agora, dizendo, pastora, tá impossível, não tem mais jeito. Eu já tive momentos no meu casamento que a gente brigou, por exemplo, de uma coisa pequena, eu poderia citar aqui, porque o casamento é feito de coisas pequenas, mas que a gente não entrava no consenso. Não entrava. E eu dizia, Deus, eu não quero mudar de ideia. E aí, para onde que eu fui? E ele ia para oração. É isso aí. É tão espetacular quando a gente vê que no meio de um casamento houve um problema. E alguém pediu ajuda. Maria falou, Jesus, faz um milagre aí nesse vinho. Acabou. Acabou O a vinho alegria. acabou. Então, em alguns momentos do nosso casamento, vamos dizer, a alegria, por um breve momento, ali, vamos dizer, tinha acabado. A gente não tinha consenso, estava com confusão. Os primeiros 12 anos tinha muito problema na comunicação. Então, assim, estava complicado. E aí, quando eu me lembro de um dia especialmente, descer no andar na minha casa e orar e falar, Deus, eu, tipo assim, desse jeito mesmo, né? Não vou mudar de ideia, ele não quer mudar de ideia e tá complicado. E a gente vai ficar aqui brigado. Acabou. Acabou. Jesus, eu preciso do vinho novo agora. E de repente, gente, é sobrenatural. A vida com Deus, Jesus é a terceira pessoa, ele é a terceira dobra. E aí eu subi as escadas. E Deus falar que ela estava errada, eu estava certa. Aí, ó, tá vendo? Ainda teve uma revelação. Imagina, hein? Revelação. Ainda teve uma revelação. Não, você vê que interessante. É a força extra, É a né? força extra, subir as escadas, aí ele vem. E aí tá chateada. E a gente começar a rir do nada. Entendeu? Tá bom, então vamos tentar um cede um pouquinho. Aí termina com uma noite maravilhosa. Isso é Deus. E é Deus que ajuda a gente a perdoar, que ajuda a gente a conviver, que ajuda a gente a respeitar, a gente a acreditar de novo. Então tem todo Sem esse Jesus lado. não dá. E aí, como a gente disse, né, para quem tem uma convicção cristã, a gente tem uma direção, Limites. um manual, Sim. né, que não há consenso. Então vamos ver o que a palavra de Deus diz. Sim. Ou mesmo se há consenso, não é suficiente. Precisa realmente consultar para ver se essa prática sexual não vai quebrar os princípios que nós
decidimos seguir, que é Como o cristão, é. fundamento do nosso casamento. Ananias e Que Safira é o que entraram em dá a consciência nossa e morreram. Vamos Pronto. entrar em Vamos consenso de que Vamos não, mentir vamos junto. fazer junto o negócio certinho, mas quebraram o princípio. Morreram. Exatamente. E é onde a gente vê muitos casamentos sendo destruídos mesmo, por incorporar práticas sexuais hoje consideradas como normal, como Nunca lícitas, será. né? É. E a gente sabe, a palavra de Deus também é muito clara dizer, não, você pode fazer o que você quiser, você pode escolher, mas nem tudo vai ser bom para você, Isso. nem tudo, né, vai trazer benefício para Sim. vocês. Então, Essa questão do manual é algo que me chama muita atenção. Eu gosto muito quando, dependendo do nível de discurso, fala assim, não, qual que é a sua regra de fé e ordem? É. Ou seja, o que Qual é o norteia de onde a você sua parte, vida? né? Tem que ter. É o Alcorão? É. É o Talmud? É. O livro de Ellen White? Não, eu tenho minhas próprias regras. Quando a pessoa me fala isso já me causa alguma estranheza. Que cérebro sofisticado e complexo consegue, depois de tantas mentes iluminadas, irem escrevendo coisas, inclusive Deus escrevendo a Bíblia, a pessoa se vê numa condição de Deus, tanta sofisticação Isso. que ela tem suas próprias regras. mas- Porque quando ela vira para mim e diz, não, eu sigo a Torá. Não, eu sigo o Alcorão. A mim me parece razoável. Não, a pessoa segue Tem um alguma padrão, coisa. né? Sim. Então, ela tem uma regra de fé e ordem, que no caso nosso é a Bíblia. É a Bíblia. Nós escolhemos, Sim. não somos obrigados. E quando entra esse assunto, sempre me vem a ideia do livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? É Deus falar, campeão, você pode fazer o que você quiser. O que você quiser. Só que, junto com o que você escolher, vem a consequência. Exatamente. E aí ele vem Paulo e diz assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí, olha que coisa mais fantástica. Tendo o livre-arbítrio, eu, de livre escolha, escolher poder fazer o melhor que possa ser feito. Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu tenho a liberdade de escolher o melhor. Se eu faço as escolhas de Deus, isso é bom pra mim, né? Sempre. Essa é a E uma inteligência. coisa assim importante, né? Você finalizou? Sua ideia? Tá. Uma coisa importante, assim, nós estamos aqui conversando, um papo aberto, e eu considero que nós somos casais cristãos que defendemos, vamos dizer, a plenitude do relacionamento sexual do dúvida. casal. É o que está no Né? manual. Tem um manual. É fantástico, a gente pode desfrutar muito e aproveitar. Agora, por que Pode até escolher- gemer. Pode. Pode. Pode fazer a É posição porque tem da, uma pastora dizendo que não pode gemer, que é do Satanás. Como assim? A posição da estrela. da pode. estrela. Pode gemer, pode fazer posições Quando diferentes. Deus nos criou seres sexuais, não foi só com os órgãos sexuais, os 5 sentidos envolve, né, a audição, o Essa da- olfato é fundamental nessa hora. Mas essa coisa das coisas diferentes, eu gosto muito de ler, e aí as pessoas mais especialistas nas suas áreas dizem assim, ó, não existe nada mais complexo do que o simples feito de forma eficaz. Uma coisa legal. Sim. Não tem nada mais complexo do que o simples sendo feito de forma eficaz. A gente quando fala para casais, eu vejo às vezes as pessoas procurando um negócio, não aprendeu nem o arroz com feijão. Meu papai com a Verdade. mamãe. Não sabe anatomia. Não sabe nada de coisa nenhuma. E aí ele quer fazer um negócio. Chefe, me explica como é que é isso. Não, a gente tem que variar. Mas você já aprendeu o básico? Antes de começar as variações, já sabe fazer um feijãozinho com arroz? Isso. Não, pô, sabe como é que é? Não sabe nada. É verdade. Nada. Agora, essa sua pergunta, Gisele, dentro do que vale, e a gente estava falando aqui no início, que é muito perigoso a perversão sexual do casal, do ser humano, é muito perigoso. Você pode ver E o que... impacto disso na família, e na geração. Olha, você vai lendo na Bíblia, você vê, uma cidade foi destruída. Por que chegou aos céus dessa cidade? A perversão É isso aí. sexual. Aqueles homens queriam os anjos.
incrível, né? É terrível. Isso aí desagrada profundamente a Deus. Não é porque nós estamos vivendo numa cultura que tudo pode, é normal, os padrões bíblicos eles não abaixam. Você pode ver nas cartas de Apocalipse ali, o maior juízo, quando Jesus está se referindo às cartas, ele fala sobre aqueles que estão fazendo perversão. Porque é essa que se deitou com o filho do outro, essa que se diz profeta. Eu vou vir e eu vou julgar. Então você vê que isso aí não tem negociação para Deus. Porque nós somos, eu imagino assim, nós somos a criação. E ele nos fez a imagem e semelhança. Então, perverter o que nós somos, porque ele nos vê, ele se vê em nós. Isso aí ofende. Distorcer a imagem. Distorcer a imagem de Deus. Então, isso é muito sério. Nós temos que desfrutar e ter muito temor. Exatamente. E as escolhas que nós vamos fazer relacionadas a isso. E há limites, sim, né? Sim. E já caminhando aqui para encerrar a nossa conversa, tentando já fechar aqui a nossa conversa, tem coisas que é muito sutil, e a gente sabe que Satanás, ele trabalha de uma forma muito sutil, né? Sim. E tem me preocupado muito o discurso, a gente fica assistindo uma coisa aqui e ali porque a gente quer saber o que está sendo, porque é o meio de formar conceitos, destruir conceitos, é a mídia, né? Sim. E existe um discurso muito forte, disseminado em tudo que a gente existe, e o discurso é assim, olha, porque o nosso relacionamento é tão forte, o nosso amor é forte, o nosso relacionamento é maduro, a gente pode ter liberdade, a gente pode se permitir, inclusive, um casamento aberto, só para dar uma renovada, para dar uma aquecida. Esse discurso está em tudo. Tem aumentado muito essas perguntas também no meu Instagram, né? Olha, semana passada tinha uma assim, depois de 20 anos de casado, a minha esposa agora está me propondo casamento aberto. E olha como o efeito da mídia, o poder da mídia é sutil. Sim. E vai destruindo o conceito, distorcendo o conceito das pessoas. Porque o que a gente tem assistido é exatamente isso. A iniciativa por parte da mulher. Tudo que a gente tem assistido, a iniciativa vem por parte da mulher. A mulher é protagonista. Os homens sempre falam assim, uau, você está me propondo isso Já que mesmo? é você que tem tá certeza? Tudo tem esse discurso, né? E é uma grande mentira. Sim. É uma grande mentira dizer que é possível você compartilhar o que há de mais puro, a essência, né, da intimidade, daquilo que Deus realmente planejou sem danos. Claro. Colocando isso como se ainda for beneficiar, né? Então é uma grande mentira. E só para a gente encerrar, então eu quero deixar, né, para quem está assistindo o podcast, que além do consenso, além da gente verificar na palavra de Deus, nas escrituras, é preciso também responder se isso vai trazer mais benefícios ou prejuízos para o seu casamento. Para sua saúde. Para a saúde emocional, física e espiritual. Sim. Né? E se é realmente indispensável, como a gente começou aqui essa conversa, Deus nos criou prontos. Sim. Com tudo que a gente precisa. Por que não está sendo suficiente? Né? Porque a gente não está investindo, porque a gente não está buscando conhecimento, porque a gente não está realmente fazendo a tarefa de casa da motivação natural para manter o desejo, para manter a chama, e a gente está tendo que recorrer a essas práticas para buscar uma excitação rápida, ou porque a gente está desconectado. Sim. Nós nos desconectamos, estamos distantes, né, um do outro. É preciso fazer uma avaliação, né, desse casamento e buscar entender por que a gente está tendo necessidade disso. Eu vou encerrar com duas coisas aqui, porque eu quero ser um profeta hoje para algumas mulheres aqui, porque eu tenho certeza absoluta que você vai receber algumas mensagens de mulheres, e eu quero falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso para as mulheres, eu quero falar porque eu sou pastor. Então a gente está falando de sexo aqui numa perspectiva principalmente cristã,
né? Bíblica, cristã Perfeito. e científica, etc. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês que a gente tem que se lembrar, porque tudo isso que você está falando, que nós estamos falando, parte de uma coisa que está acontecendo na sociedade e na igreja, que é uma mentira também, que é o quê? De que nós merecemos e temos que ser felizes. Tudo começa daí. Então, em nome da minha felicidade, do meu prazer, da minha satisfação, vai desvirtuando até chegar no que desvirtua sexualmente. Eu quero lembrar as pessoas que vir para Jesus tem duas partes ou várias partes, né? Não é uma coisa nem outra. A Bíblia fala que nós vamos ter vida e vida com abundância. A Bíblia fala de desfrutar paz, alegria e prosperidade, vírgula. Contudo, a Bíblia também fala de abnegação, domínio próprio, tomar a sua cruz e seguir Jesus, abrir mão dos seus direitos, ser manso. Então, as pessoas têm que entender que cristianismo é sacrifício também. No que diz respeito a dizer não para a carne, não para o mundo, não para o pecado. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque senão o amor do Pai não estará em você. A Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado com a concupiscência, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A Bíblia diz que a gente tem que carregar a cruz. A Bíblia chega a dizer que nós vamos nos completar os sacrifícios de Jesus aqui na terra. Uau. Então há um lado de paz, há um lado de alegria, há um lado de bênção, mas no que diz respeito especialmente a pecado, a gente tem que resistir, dizer não, e não se conformar com este século, transformar a mente, entendeu? Então o cristão, ele tem que ter essa consciência. Nós estamos aqui em busca só de realização e felicidade, iate e sexo e comida e bebida. Não. Deus nos abençoa, mas a gente tem que sacrificar. Jejuar é dizer não para a carne, para uma coisa que é desejo e essencial em prol de uma conquista espiritual. Então, isso é um absurdo, é inadmissível, é inaceitável, nunca deveria ser nem posicionado, conversado. A Bíblia fala que essas coisas não deveriam nem ser nomeadas entre nós. Então, isso não pode acontecer na vida de um cristão que não quer ir para o inferno, mas quer ir para o céu. Agora, eu quero terminar a minha parte, a minha última fala é essa, porque a gente falou muito dos homens, mas tem muita mulher querendo sexo e o homem não tá dando sexo para elas. Sim. E você vai receber, como eu deixei para falar no final, já vai ter esses comentários. Mas o problema aqui sou eu é que tô ficando com vontade. Isso aí. Ele é que não faz, ele é que não me pega, né, e tal e tal. Isso aumentou. Eu Muito. penso Tá que aumentando. Muito aumentou interessante. muito. E uma geração que prefere jogar videogame, que vira à noite fazendo sei lá o quê, e tem outras coisas envolvidas, e que a mulher... Game night com os amigos. A mulher está insatisfeita Caramba. sexualmente. Então, tudo que nós falamos aqui, gente, não é machismo nem feminismo, porque nós somos contra esses extremos. Nós não estamos falando de satisfação do homem, a gente está falando de satisfação do casal. Numa realidade, que aí só se a pessoa estudar, tem o nosso livro, o livro de vocês, as mensagens no It-Hot, você vai entender que fisiologicamente, cientificamente, o homem, via de regra, tem mais desejo. Mas está acontecendo essa situação das mulheres não estarem se realizando sexualmente porque os homens não estão dando conta, não estão fazendo o que tem que fazer. Então eu quero dizer para você uma coisa, meu amigo, se você tá... eu peguei uma situação agora que o cara ficou aleijado, né, ficou com uma situação de aleijamento que afetou o órgão sexual. Então, você tá com alguma dificuldade por questões de trabalho, finanças, emocional. Pastor, na boa, como ela falou, afetou a minha pegada, o meu desejo, a libido. Não tô conseguindo funcionar legal. Vou ver se é testosterona, se é emocional, ou uma situação da saúde. Meu filho, eu quero deixar uma coisa pra você. Não, do mesmo jeito que a gente falou pra mulher, não deixe sua esposa com fome. Entendeu? Dê um jeito. Eu uso uma expressão, que essa expressão é minha, depois o casal aqui, eles não tem nada a ver com o que eu vou falar. Sou eu que tô falando. Enquanto você tiver língua e dedo, mulher não te põe medo.
Então, se o negócio lá embaixo não tá funcionando, meu filho, usa o nariz, entendeu? Os antigos já ensinavam. Faz alguma coisa, mas do mesmo jeito que o homem não pode ficar com fome, a mulher também não pode ficar com fome. Então, irmã, você que reclamou, eu vim aqui como profeta trazer a resposta para você. Mostra o podcast do seu marido. É isso aí. É isso aí. Ótima palavra. E, Sim. claro, tudo que a gente falou aqui é o vice-versa, que a gente está falando do relacionamento. Mas você estava falando, eu me lembrei, tem um vídeo meu que viralizou no TikTok, né? Sim. Já passou de 4 milhões? 3,800. Está quase batendo 4 milhões. Sim. E é exatamente isso, né? Meu marido quer fazer sexo todo dia mesmo. Mas o que eu quero falar? É que a gente foi ver os comentários. Sim. Só mulheres. E aí, conta aí, amor, porque você que lê mais. Só as mulheres olha dizendo os assim, comentários olha, desse minha vídeo que filha Eu viralizou. queria um marido desse. Minha filha não reclama não, manda esse homem aqui pra casa. Aí, ó. Que gente Desse jeito os reclamando. comentários. Tá vendo? Aumentou muito. E eu fiquei impressionado. Aumentou muito. Sim. Centenas e centenas de mulheres disseram, cadê esse homem que eu preciso pegar ele? Filha, Coisa. embrulha e manda aqui pra casa. Os comentários eram esses. Que coisa. Tá vendo? Por isso que esses caras têm Eu que tô dar na um jeito. seca Eu fiquei aqui. impressionado. Vai comer na ovo seca de aqui, pata, você catuaba. Vai fazer alguma coisa, meu filho. Mas não Como deixa a mulher com aumentou fome. esse Vai argumento. aplicar testosterona na Pronto. clínica do É. doutor. Vai Vai médico, lá, você seja vai que fazer o resolve exame isso, completo acabou. e vamos voltar a ressuscitar o morto. Vamos ressuscitar esse homem. Exatamente. Quer falar alguma coisa, sim. pastor? Considerações finais, meu amor. Eu quero super agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, conhecer esse casal de ouro, né? Que aí se junta. Na verdade, vocês já estão no time de abençoar as Amém. famílias, né? Amém. Mas a gente conhece junto a nós aí nesse chamado tão lindo nas redes sociais. E é tão carente essa área. Então eu quero super parabenizar e abençoar vocês. Que o Senhor possa usá-los para continuar abençoando milhares e milhares. Amém. Eu abençoo vocês com a promessa Amém. que o Senhor nos deu há muitos anos atrás, Ministério Família de Sucesso, Gênesis, ali 12:3, se eu não me engano, que diz: em ti serão benditas Amém. todas Amém. as famílias da terra. Amém. A bênção que o Senhor Amém. deu a Abraão, que seja sobre a vida de vocês. Obrigada Amém. pelo privilégio de estar aqui com privilégio de estar com vocês. vocês. E quero dizer para aqueles que estão nos ouvindo também que a gente tem o nosso livro Abrindo o Jogo sobre Sexo. E a Que gente, legal. assim, aprofunda bem geral. Deus realmente nos deu a direção de escrever esse livro por ver a carência, tantos casaizinhos sofrendo, principalmente cristãos. Muitas mulheres casadas nessa sem área. chegar a um orgasmo nunca na Pois. Não vida. saber o que é Sim. orgasmo, né? Sim. E assim, isso há anos atrás, 12 anos atrás, a gente terminou um encontro de casais, assim, ministrando sobre sexualidade, e uma senhora falou: pastor, eu vi vocês falando de orgasmo ali, e eu sou avó, eu não sei o que é isso. Já pensou? É assim, e eu olhando na lateral, e o marido dela ali, sorrindo, conversando com os irmãos, e eu fiquei tão compadecida daquela senhora. Eu falei: Deus, eu quero que a gente escreva esse material. Que Então a coisa. gente fala ali o que é importante para ele, o que é importante para ela, sobre o orgasmo, tem ali na loja virtual famíliadesucesso.com. Que joia. Olha. Quer falar alguma coisa? Esse tema ele é sempre desafiador e eu acho que ele é uma palavra de inspiração. Quantas pessoas que ainda não chegaram nessa condição de satisfação mútua porque acham que não é possível. Acha que era quando casaram, que foi só na lua de mel. Isso é uma mentira e que isso possa trazer renovo, trazer esperança, isso aí. possa, assim, que essa casa agora ela possa reviver o projeto de Deus para cada um de nós. Que assim seja. Isso aí. Eu que quero agradecer, né, imensamente, agradeço a Deus também por esse presente, já acompanho vocês há muito coisa tempo, boa. né, acompanho o ministério de vocês e é uma referência para mim, tá, a vida de vocês, o ministério de vocês, então, para mim é uma honra, é um prazer muito grande recebê-los aqui, que seja o primeiro Sim. de muitos, né, Amém. que aqui nasça uma amizade, um vínculo. Já Que nasceu. assim seja. Que a gente crê que Deus realmente une propósito, né? Sim. Que a gente não crê no acaso, a gente crê em conexões mesmo divinas. Amém. Então, que Deus vá nos mostrando aí o que Ele Isso, quer com essa amém. conexão. É verdade. E eu queria terminar lendo um versículo também de Provérbios aqui, para a gente poder encerrar. Bebe água da tua fonte, das correntes do teu poço, sejam para ti só, e não para os estranhos contigo.
Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher, e aqui tudo é vice-versa, Sim. né? Alegra-te com a mulher da tua mocidade, que os teus seios te saciem todo o tempo e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Pelo Aleluia, seu amor isso aí. sejas atraído perpetuamente. E aqui vale, lógico, para ambos. Então, a tua fonte é suficiente. Deus já nos fez suficiente. Se for bem cuidada, se for preservada, ela vai jorrar água limpa, Sempre. né, agradável por toda a vida e vai ser sempre desejável. Amém. Isso é possível, acredite. Só agir para conquistar isso. Então, para você, um grande abraço. Agora, compartilhe esse podcast com todas as pessoas que você conhece, para que elas também sejam abençoadas com a nossa conversa aqui, possam ser aí, elevar a sua vida sexual para um nível acima da média. Se inscreva no meu canal também, para que você não perca os próximos podcasts. Que a graça de Deus seja sempre muito abundante sobre a sua vida, a sua casa, o seu casamento. Eu te vejo no próximo podcast. Um grande abraço. Grande abraço, abençoe. Tchau, galera.